O universo é silencioso ou, ao contrário, repleto de sons que nossos ouvidos nunca foram feitos para captar? Essa é uma pergunta que a humanidade se faz há séculos, olhando para o céu estrelado e imaginando o que se esconde por trás daquele manto de aparente quietude. Por muito tempo, acreditou-se que o espaço era um vácuo absoluto, um domínio de silêncio eterno, onde nenhuma vibração sonora poderia se propagar. Mas e se eu lhe dissesse que essa percepção está completamente errada? E se o cosmos, esse imenso palco de estrelas e galáxias, estiver na verdade cantando uma sinfonia inaudível, esperando apenas que a ciência desenvolva os instrumentos certos para ouvi-la? Prepare-se para uma jornada fascinante, pois hoje vamos desvendar o mistério dos sons cósmicos. Vamos explorar como a ciência, esse esforço coletivo incansável da humanidade, tem desafiado as noções pré-concebidas sobre o vácuo espacial, transformando dados brutos em melodias estranhas e reveladoras. Nosso objetivo é captar e interpretar os sons de outros mundos, decodificando as mensagens que chegam de planetas distantes, estrelas pulsantes e até mesmo dos buracos negros mais enigmáticos. Vamos mergulhar na audioastronomia, uma disciplina que nos permite, de certa forma, ouvir o universo em suas frequências mais secretas. O que realmente soa nos confins do cosmos? A resposta pode surpreendê-lo. Para entender como ouvimos o espaço, primeiro precisamos compreender a natureza do som. O som, em sua essência, é uma vibração. É a energia que se propaga através de um meio, seja ar, água ou um sólido, criando ondas que nossos ouvidos interpretam. Sem um meio, não há vibração, e sem vibração, não há som. É por isso que o vácuo espacial, com sua ausência quase total de matéria, é considerado um obstáculo intransponível para a propagação sonora tradicional. No entanto, é crucial entender que o espaço não é um vácuo perfeito. Existem partículas, campos magnéticos e ondas eletromagnéticas que preenchem essa imensidão, e é aí que a ciência encontra sua oportunidade. O desafio do vácuo espacial é, portanto, uma barreira para a audição humana direta, mas não para a detecção de sons em outras formas. A percepção de silêncio é uma limitação de nossos sentidos biológicos, não uma realidade absoluta do universo. É nesse ponto que as ondas eletromagnéticas, como as ondas de rádio, raios X e luz visível, entram em cena. Elas não precisam de um meio para se propagar e viajam livremente pelo espaço, carregando informações valiosas. A ciência busca essas outras formas de som, transformando-as em algo que podemos perceber. Historicamente, as primeiras tentativas de captar sons extraterrestres remontam ao início da radioastronomia, quando os cientistas começaram a perceber que o cosmos não era apenas um espetáculo visual, mas também uma rica fonte de emissões de rádio. As teorias sobre sons alienígenas e a música das esferas ganharam um novo fôlego, impulsionando a construção de radiotelescópios e o desenvolvimento de técnicas inovadoras. A mente humana, sempre curiosa, desejava ardentemente preencher o aparente silêncio cósmico com as vozes de outros mundos. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Para entender como ouvimos o espaço, primeiro precisamos compreender a natureza do som. O som, em sua essência, é uma vibração. É a energia que se propaga através de um meio, seja ar, água ou um sólido, criando ondas que nossos ouvidos interpretam. Sem um meio, não há vibração. E sem vibração, não há som. É por isso que o vácuo espacial, com sua ausência quase total de matéria, é considerado um obstáculo intransponível para a propagação sonora tradicional. No entanto, é crucial entender que o espaço não é um vácuo perfeito. Existem partículas,
campos magnéticos e ondas eletromagnéticas que preenchem essa imensidão. E é aí que a ciência encontra sua oportunidade. O desafio do vácuo espacial é, portanto, uma barreira para a audição humana direta, mas não para a detecção de sons, em outras formas. A percepção de silêncio é uma limitação de nossos sentidos biológicos, não uma realidade absoluta do universo. É nesse ponto que as ondas eletromagnéticas, como as ondas de rádio, raios-x e luz visível, entram em cena. Elas não precisam de um meio para se propagar e viajam livremente pelo espaço, carregando informações valiosas. A ciência busca essas outras formas de som, transformando-as em algo que podemos perceber. Historicamente, as primeiras tentativas de captar sons extraterrestres remontam ao início da radioastronomia, quando os cientistas começaram a perceber que o cosmos não era apenas um espetáculo visual, mas também uma rica fonte de emissões de rádio. As teorias sobre sons alienígenas e a música das esferas ganharam um novo fôlego, impulsionando a construção de radiotelescópios e o desenvolvimento de técnicas inovadoras. A mente humana, sempre curiosa, desejava ardentemente preencher o aparente silêncio cósmico com as vozes de outros mundos. O som, como o conhecemos na Terra, é um fenômeno mecânico. Ele se manifesta quando moléculas de ar, por exemplo, colidem umas com as outras, transmitindo a energia da vibração. Mas no espaço, onde a densidade de partículas é ridiculamente baixa, 1 milhão de vezes menor que a melhor condição de vácuo em laboratório na Terra, a propagação de ondas sonoras mecânicas é praticamente impossível. Se você gritasse no espaço, ninguém o ouviria no sentido tradicional, pois não haveria moléculas suficientes para transmitir a vibração até um ouvido. Essa é a essência do silêncio espacial. Contudo, este silêncio é uma ilusão criada pela nossa biologia. A ciência, por sua vez, não se limita apenas à audição humana. Ela expande os limites de nossa percepção, buscando outras formas de energia que se comportam de maneira análoga ao som. É aqui que entram as ondas eletromagnéticas, a verdadeira linguagem do universo para nossos instrumentos. Elas são vibrações de campos elétricos e magnéticos que se propagam pelo espaço sem precisar de um meio, viajando à velocidade da luz. Desde as ondas de rádio de baixa frequência até os raios gama de alta energia, essas ondas carregam uma riqueza de informações sobre os fenômenos cósmicos. A grande sacada da ciência foi perceber que, embora o som audível por humanos não viaje pelo vácuo, outras formas de energia, como as ondas de rádio e as flutuações de plasma, o fazem. E mais importante, essas flutuações podem ser convertidas. As sondas espaciais, essas maravilhas da engenharia humana, atuam como nossos ouvidos e tradutores cósmicos. Equipadas com instrumentos sensíveis, como magnetômetros e receptores de ondas de plasma, elas captam essas variações energéticas e as registram como dados numéricos. A partir daí, a magia acontece. Astrônomos e físicos, os incansáveis intérpretes do cosmos, pegam esses dados brutos e os transformam em frequências audíveis para o ouvido humano. Esse processo, conhecido como sonificação, não é simplesmente uma gravação do som espacial, mas sim uma tradução. É como pegar um livro escrito em um idioma alienígena e, em vez de traduzir as palavras, transformar a estrutura gramatical e o ritmo das frases em uma melodia que nossos cérebros possam processar. Não é o som original, mas é uma representação honesta e cientificamente precisa da atividade energética que está ocorrendo. As primeiras teorias sobre o que o espaço soava eram puramente especulativas, misturando filosofia e o pouco conhecimento científico da época. Pitágoras e a música das esferas já imaginavam uma harmonia celestial, uma sinfonia inaudível produzida pelos movimentos dos corpos celestes.
Essa ideia, embora poeticamente bela, não tinha base científica para a propagação sonora. No entanto, ela plantou a semente da curiosidade. Com o advento da eletrônica e da radioastronomia no século XX, essa curiosidade ganhou ferramentas. As primeiras antenas começaram a captar chiados e assobios vindos do espaço, ruídos que não eram interferência terrestre, mas sim sinais genuínos de estrelas, galáxias e outros fenômenos. Foi a prova de que o universo não era silencioso. Apenas falava uma língua diferente, uma língua eletromagnética. E a humanidade, através da ciência, estava começando a aprender a ouvi-la. As vozes dos planetas próximos nos oferecem os sons mais acessíveis e detalhados do nosso sistema solar, um verdadeiro coro cósmico que a ciência tem desvendado. Na Terra, estamos acostumados com um ambiente sonoro rico e complexo, onde a atmosfera densa atua como um condutor eficiente para as ondas mecânicas. O vento que assobia, as ondas que quebram na praia, o canto dos pássaros e até mesmo o burburinho de uma cidade. Todos são possíveis graças à nossa camada atmosférica. Ela é o meio que permite a propagação das vibrações que nossos ouvidos transformam em som. Mas, e fora da Terra? Como soam os nossos vizinhos planetários? Marte, o planeta vermelho, tem sido um foco de intensa exploração. Graças aos rovers da NASA, como o Perseverance, a humanidade pôde pela primeira vez ouvir diretamente o ambiente marciano. Os microfones a bordo do Perseverance captaram o som do vento marciano, um sopro suave, mais fraco do que na Terra devido à atmosfera rarefeita de dióxido de carbono. Também registraram o atrito das rodas do rover sobre as rochas e a poeira, e até mesmo o zumbido de seus próprios instrumentos. Mais fascinante ainda, o Perseverance detectou tremores marcianos, vibrações sísmicas que, embora silenciosas para o ouvido humano, revelam a atividade geológica interna do planeta, similar aos terremotos em nosso próprio mundo. A sonificação desses dados sísmicos nos permite ter uma sensação tátil da estrutura interna de Marte. Movendo-nos para os gigantes gasosos, Júpiter e Saturno revelam uma paisagem sonora completamente diferente, dominada por emissões de rádio e plasma. As sondas espaciais, como a Voyager, a Cassini e a Juno, foram equipadas com instrumentos capazes de detectar essas ondas eletromagnéticas. Júpiter, com seu campo magnético colossal e anéis de radiação intensos, é uma fonte prolífica de ondas de rádio de baixa frequência. A sonda Juno, por exemplo, mergulhou através da magnetosfera de Júpiter, capturando as intrincadas interações entre o vento solar e o campo magnético do planeta. Esses dados, quando convertidos em frequências audíveis, produzem sons estranhos e etéreos, assobios, crepitações e gritos que parecem vir de um abismo alienígena. São as vozes dos elétrons e íons acelerados nas poderosas auroras jovianas. Saturno, por sua vez, oferece uma sinfonia igualmente hipnotizante. A sonda Cassini, durante suas décadas de exploração, registrou as ondas de rádio emitidas pela magnetosfera de Saturno e seus anéis. A conversão dessas ondas em áudio revela uma cacofonia de sons que vão desde rajadas rápidas e pulsantes até cânticos lentos e fantasmagóricos. Os anéis de Saturno, compostos por bilhões de partículas de gelo e rocha, interagem com o campo magnético do planeta, gerando um tipo de ruído que, quando sonificado, nos dá uma percepção auditiva da complexidade de sua estrutura e dinâmica. A aurora de Saturno, assim como a de Júpiter, também contribui com sons eletromagnéticos fascinantes. Mas como, exatamente, os cientistas traduzem esses dados em algo que podemos ouvir? A chave está na sonificação.
As ondas de rádio e plasma captadas pelas sondas são essencialmente flutuações de campos elétricos e magnéticos. Essas flutuações ocorrem em frequências que estão muito abaixo ou muito acima do espectro audível humano. O processo de sonificação envolve pegar esses dados de frequência e intensidade e mapeá-los para o espectro audível. Por exemplo, uma frequência de rádio muito baixa pode ser transposta para uma frequência de áudio que podemos ouvir como um grave. Uma variação intensa na força de um campo magnético pode ser representada por um som mais alto ou mais agudo. Não se trata de uma gravação literal, mas sim de uma representação artística e científica que permite à ciência explorar esses fenômenos de uma nova maneira, adicionando uma dimensão auditiva à nossa compreensão visual do universo. É uma forma de nos conectar sensorialmente com mundos distantes, dando voz a processos físicos que, de outra forma, permaneceriam inaudíveis e inteiramente abstratos. Essa abordagem multissensorial enriquece nossa compreensão dos planetas vizinhos e nos prepara para ouvir fenômenos ainda mais distantes. Essa abordagem multissensorial enriquece nossa compreensão dos planetas vizinhos e nos prepara para ouvir fenômenos ainda mais distantes, adentrando os reinos dos sons intergalácticos e dos fenômenos cósmicos de proporções inimagináveis. Longe dos planetas familiares do nosso sistema solar, o universo revela uma complexidade sonora ainda maior, onde as vozes provêm de estrelas, buracos negros e vastas nuvens de gás e poeira, cada uma cantando sua própria melodia cósmica em frequências que exigem uma escuta ainda mais sofisticada da ciência. As estrelas, por exemplo, não são apenas pontos de luz no céu. Elas são fornos nucleares gigantescos, em constante ebulição e pulsação. O que percebemos como luz é apenas uma pequena fração do que elas emitem. Muitos tipos de estrelas, como as anãs brancas e as estrelas de nêutrons, possuem campos magnéticos intensos e rotacionam em velocidades incríveis. Os pulsares, um tipo de estrela de nêutrons, são faróis cósmicos que emitem feixes de radiação eletromagnética em intervalos extremamente regulares, como batidas rítmicas de um relógio cósmico. Esses sinais de rádio, quando captados por radiotelescópios na Terra, podem ser sonificados. O resultado é uma série de tiques e zumbidos, uma espécie de metrônomo universal, que nos informa sobre a sua rotação, massa e até mesmo anomalias em sua superfície. Cada pulsar tem uma assinatura sonora única, e a análise dessas batidas permite que astrônomos e físicos estudem a física extrema desses objetos densos e exóticos. É como se o universo tivesse um ritmo próprio, e os pulsares fossem seus bateristas mais precisos. Indo ainda mais fundo no abismo cósmico, encontramos os buracos negros, os gigantes silenciosos e misteriosos do universo. Tradicionalmente, pensava-se que os buracos negros eram completamente mudos, pois sua gravidade é tão intensa que nem a luz pode escapar, quanto mais o som. No entanto, a ciência descobriu que os buracos negros não são tão silenciosos quanto parecem. Eles interagem violentamente com o espaço-tempo ao seu redor, criando perturbações que se propagam como ondas. As ondas gravitacionais, previstas por Einstein e detectadas pela primeira vez em 2015 pelo experimento LIGO, são as flutuações no tecido do espaço-tempo causadas por eventos cósmicos cataclísmicos, como a fusão de buracos negros ou estrelas de nêutrons. Quando dois buracos negros colidem, eles produzem um chiado ou gorjeio característico que, uma vez sonificado, pode ser ouvido por nós. Esse som é a prova mais direta da existência de buracos negros e nos oferece uma nova janela para estudar a gravidade em suas formas mais extremas. Além disso,
Buracos negros supermassivos no centro de algumas galáxias podem emitir jatos de partículas superaquecidas que interagem com o gás circundante, criando ondas de pressão que podem ser detectadas e sonificadas, revelando um tipo de rugido de proporções galácticas. As vastas nuvens de gás e poeira, os berçários estelares onde novas estrelas nascem, também possuem suas próprias ressonâncias e ecos cósmicos. Dentro dessas nuvens, a matéria se aglomera, colapsa sob sua própria gravidade e se aquece, emitindo radiação em diversas frequências. Essas emissões, especialmente em ondas de rádio e micro-ondas, são como ecos que reverberam através do espaço interestelar. A sonificação desses dados pode revelar a complexidade estrutural dessas nuvens, a densidade da matéria e até mesmo os movimentos turbulentos que precedem o nascimento de estrelas. É como ouvir o útero do universo, um som que precede a luz. Outro tipo de som cósmico vem das ondas de plasma. O espaço não é um vácuo perfeito. Ele está repleto de plasma, um gás ionizado composto por elétrons e íons. Quando este plasma é perturbado por ventos solares, campos magnéticos ou outros fenômenos, ele gera ondas eletromagnéticas que podem ser captadas pelas sondas espaciais. Essas ondas de plasma, quando convertidas em áudio, produzem uma variedade de sons, desde assobios e assobios agudos até ruídos crepitantes e estrondos. Elas são a voz das interações entre o vento solar e as magnetosferas planetárias, ou entre galáxias e o meio intergaláctico. A vastidão do universo e a dificuldade em captar esses sons distantes são, sem dúvida, um desafio monumental para a ciência. A fraqueza dos sinais, a enorme distância percorrida e a necessidade de traduzir frequências não audíveis em algo que possamos processar tornam cada detecção uma verdadeira vitória. No entanto, cada pulso de pulsar, cada chiado de buraco negro, cada ressonância de uma nuvem estelar nos aproxima um pouco mais de desvendar a sinfonia oculta do cosmos. Para a ciência, a capacidade de ouvir esses sons celestiais depende intrinsecamente da tecnologia que desenvolvemos. As sondas espaciais, como a Voyager, a Cassini e a Juno, são os nossos ouvidos e olhos estendidos no cosmos. Elas são equipadas com uma série de instrumentos sofisticados capazes de detectar uma gama extraordinariamente ampla de dados, desde partículas carregadas e campos magnéticos até ondas de rádio e raios X. A Voyager 1 e 2, por exemplo, que hoje viajam pelo espaço interestelar, continuam a enviar dados sobre o ambiente de plasma que encontram, permitindo aos astrônomos e físicos ouvir os sons do vento solar e as interações entre as partículas interestelares. A sonda Cassini, que orbitou Saturno por mais de uma década, registrou as emissões de rádio do planeta e de suas luas, gerando uma biblioteca de sons que revelam a complexidade de seus sistemas magnéticos e ionosféricos. A Juno, em sua missão a Júpiter, tem nos proporcionado uma verdadeira sinfonia joviana, com sons que variam de assobios e crepitações a estrondos que parecem vindos de outro mundo, todos gerados pelas poderosas interações do campo magnético do gigante gasoso com suas partículas. A chave para transformar esses dados brutos em algo inteligível para nós reside nas técnicas de sonificação. Como já mencionamos, a sonificação não é uma gravação direta, mas uma tradução. É um processo meticuloso, onde os dados científicos, que podem ser frequências eletromagnéticas, variações de densidade de plasma ou flutuações de campo magnético, são mapeados para o espectro audível humano. Isso envolve ajustar a frequência, o volume e o timbre, para que as variações nos dados originais sejam percebidas como variações em um som. Por exemplo,
Um aumento na intensidade de um campo magnético pode ser representado por um som mais agudo ou mais alto, enquanto uma mudança na frequência de uma onda de plasma pode ser traduzida em uma mudança de tom. É uma arte e uma ciência, buscando não apenas tornar os dados acessíveis, mas também revelar padrões e anomalias que poderiam passar despercebidos em representações visuais tradicionais. A sonificação, portanto, transcende a mera curiosidade. Ela é uma ferramenta analítica poderosa para a ciência. O papel da inteligência artificial e do aprendizado de máquina na análise desses sinais cósmicos é cada vez mais crucial. A quantidade de dados enviada pelas sondas espaciais é colossal, superando a capacidade de análise humana. Algoritmos de IA podem processar vastos volumes de informações em tempo recorde, identificando padrões, anomalias e tendências que os astrônomos e físicos levariam anos para descobrir, se é que os descobririam. Por exemplo, a IA pode ser treinada para reconhecer as assinaturas sonoras de diferentes fenômenos cósmicos, como os pulsos de um pulsar específico ou as características de uma onda gravitacional de uma fusão de buracos negros. Isso acelera o processo de descoberta e permite uma compreensão mais profunda dos eventos que ocorrem a bilhões de quilômetros de distância. Além disso, a IA pode otimizar os próprios processos de sonificação, experimentando diferentes mapeamentos para encontrar as representações auditivas mais claras e informativas. As perspectivas futuras para a audioastronomia são verdadeiramente empolgantes. A tecnologia continua a evoluir a um ritmo vertiginoso. Com o desenvolvimento de detectores mais sensíveis e computadores mais potentes, seremos capazes de captar sinais ainda mais fracos e distantes, expandindo nossa audição para os confins do universo. Novas gerações de sondas espaciais e telescópios, tanto terrestres quanto espaciais, prometem revelar sons de exoplanetas, de galáxias distantes em formação e até mesmo do próprio eco do Big Bang, o que é conhecido como radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Imagine ouvir o nascimento de uma galáxia, ou a explosão de uma supernova em tempo real, ou as interações eletromagnéticas de uma lua em órbita de um planeta em outro sistema estelar. A inteligência artificial, em particular, continuará a ser uma força transformadora. Ela não apenas nos ajudará a analisar os dados, mas também poderá auxiliar no design de novos instrumentos, na otimização das missões e até mesmo na formulação de hipóteses sobre fenômenos cósmicos a partir de padrões sonoros. Poderemos até mesmo desenvolver interfaces cérebro-computador que permitam aos astrônomos e físicos sentir os dados cósmicos de maneiras mais intuitivas. A audioastronomia, com o auxílio contínuo da ciência e suas ferramentas, está apenas começando a arranhar a superfície da sinfonia cósmica. O que ainda esperamos descobrir é a plena extensão do coro universal e como a tecnologia pode evoluir para nos tornar ouvintes ainda mais atentos e capazes de decifrar as mensagens que o vácuo espacial, outrora percebido como silencioso, envia em frequências que agora, finalmente, aprendemos a escutar. A beleza e a estranheza dos sons cósmicos que a ciência tem desvendado nos levam a uma profunda reflexão sobre nosso lugar no universo. Não são música no sentido humano, mas sim a expressão vibracional da física em ação. Uma melodia dissonante e, ao mesmo tempo, harmoniosa, que nos conecta diretamente aos processos mais fundamentais do cosmos. Cada chiado de um buraco negro, cada pulso de um pulsar, cada assobio de plasma de Júpiter é uma nota em uma sinfonia que tem tocado por bilhões de anos, muito antes de existirmos para ouvi-la. Eles são estranhos porque quebram nossas expectativas terrenas
de como o som se comporta, mas belos na sua capacidade de nos revelar as leis universais que regem tudo o que existe. Esses sons cósmicos são mais do que meras curiosidades auditivas. Eles são ferramentas inestimáveis que nos ajudam a entender a física do universo em um nível fundamental. Ao analisar as variações nas frequências e intensidades dessas ondas de rádio, emissões de plasma e até mesmo as ondulações do espaço-tempo, os astrônomos e físicos podem inferir as condições extremas de ambientes inatingíveis. Eles nos fornecem pistas cruciais sobre a formação de planetas, a evolução estelar e galáctica, a natureza da matéria escura e da energia escura, e até mesmo a origem e o destino do próprio universo. Cada som é um dado, uma peça do quebra-cabeça cósmico que, quando encaixada, revela uma imagem mais clara e abrangente. Por exemplo, a forma como as ondas de plasma interagem com os campos magnéticos planetários nos informa sobre a composição e a dinâmica desses campos, essenciais para a proteção de atmosferas e possivelmente da vida. A conexão entre o macro e o micro, a antiga ideia da música das esferas, é revisitada e ressignificada pela ciência moderna. Embora Pitágoras e seus seguidores imaginassem uma harmonia matemática perfeita governando os movimentos celestes, a ciência de hoje nos mostra uma música mais complexa e caótica, mas igualmente fascinante. As frequências e ressonâncias que detectamos são as manifestações físicas de interações em escalas que vão desde partículas subatômicas até os maiores aglomerados de galáxias. É uma dança de forças, energias e matéria que, embora não feita para o ouvido humano, ressoa com a mesma elegância matemática que os antigos buscavam. A audioastronomia nos permite tocar essa música, transformando os ritmos e modulações do universo em algo que podemos perceber diretamente, criando uma ponte entre a intuição filosófica e a observação científica. A reflexão final que emerge dessa jornada é clara. O universo não é silencioso. Ele canta em frequências que estamos apenas começando a aprender a ouvir. O vácuo espacial, outrora visto como uma barreira insuperável para o som, revelou-se um palco vibrante para uma sinfonia invisível. A ciência, através de sua persistência e engenhosidade, transformou o silêncio percebido em um coro de vozes cósmicas, cada uma contando uma parte da história universal. Cada sonda espacial lançada, cada algoritmo de IA desenvolvido, cada hora de análise de astrônomos e físicos nos aproxima de uma compreensão mais completa desse espetáculo auditivo. Esta exploração do som cósmico é um convite à curiosidade contínua sobre o cosmos e à busca incessante por novas descobertas. Que outros sons aguardam ser desvendados nas profundezas do espaço? Que segredos eles guardarão sobre a vida, a matéria e a energia que compõem nossa existência? O universo é um livro aberto, e a audioastronomia é apenas um dos muitos idiomas que a ciência está aprendendo a ler. Continuemos a ouvir, a aprender e a nos maravilhar com a grandiosidade da orquestra cósmica, pois cada nova nota nos aproxima da verdadeira melodia da existência.